Câmara em Pauta no ar. No programa de hoje a gente vai falar sobre o ensino superior em Guarulhos, falar sobre a situação atual e os desafios para os próximos anos. Para falar sobre isso, a gente começa aqui o nosso bate-papo com dois convidados. Professor Antônio Veronese, que é chanceler da Universidade de Guarulhos e representa hoje a Associação Nacional das Universidades Particulares. Professor, obrigada pela sua presença. A gente recebe também o vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, que é presidente da Comissão de Educação da Casa. Vereador, obrigada pela sua presença. A gente começa aqui o nosso bate-papo tentando montar um paralelo, porque a gente tem aqui duas realidades, né? A realidade de quem oferece o curso particular na cidade e a realidade de quem treina as pessoas, não é, professor, para conseguir uma vaga. Professor Antônio Veronese, hoje qual que é o quadro se é que o senhor consegue fazer para a gente essa explicação, das pessoas que frequentam a universidade particular em Guarulhos? São pessoas da cidade, são pessoas que ficam aqui depois, que trabalham aqui? Quem são essas pessoas, professor? Obrigada pela sua presença. Queria, antes de mais nada, cumprimentá-los, agradecer a oportunidade de poder falar a respeito, porque é uma causa que eu defendo. Acho que durante toda a minha vida, eu comecei minha carreira com 11 anos de idade, como office boy de uma escola, então eu posso dizer que andei cada degrau dessa escala e posso falar um pouco a respeito. E sempre que tenho oportunidade, gosto disso. Então, o que eu posso dizer é que a cidade de Guarulhos se desenvolveu, de fato, muito mais depois que as instituições de ensino começaram a se instalar. E o primeiro mérito não é meu. Embora algumas pessoas façam essa confusão, quem primeiro instalou uma instituição de ensino aqui foi o professor Adolfo Vasconcelos Noronha, que fundou a Faculdade de Direito, que é hoje lá na Vila Rosário. E nós chegamos logo depois, criamos a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Farias Brito, redundante do Colégio Claretiano, e a escala foi acontecendo. Você fez uma pergunta, por isso que eu fiz essa antecessão. Em torno disso, as pessoas foram se fixando na cidade. Uhum. Gente que vinha para cá estudar acabou se empregando na cidade, que já era uma cidade com desenvolvimento industrial bastante forte, e a cidade foi crescendo em torno disso. Não só por causa disso, evidentemente, mas porque a oportunidade de fazer com que as pessoas se fixassem, pudessem ter emprego e educação aqui. Esse processo está acontecendo hoje na cidade de Itaquaquecetuba, onde a universidade criou um campus. Quando nós fomos para lá, chamaram de maluco. Falaram: Veronese, mas o pessoal lá não tem poder aquisitivo. Eu falei: bom, mas eu me lembro de Guarulhos, há 40 anos atrás, 45 anos atrás, era a mesma coisa. A cidade tinha 70 mil habitantes. Entendeu? O redor dela eram 100 mil habitantes. Isso medido pelo IBGE. Hoje, a cidade de Itaquaquecetuba tem 300 mil habitantes. O poder aquisitivo é baixo? Sim, porque as pessoas que lá estão não têm oportunidade de deixar os seus filhos estudarem e não se fixam na cidade. Com a entrada da universidade lá, começou a haver uma fixação maior do empresário, do trabalhador, dentro da cidade, porque ele tem uma chance de ter continuidade da educação para o seu filho. Uhum. Aí a gente tem aqui um outro professor, né? Professor Rômulo Ornelas, que além de vereador e presidente da Comissão de Educação, mantém, eu não sei se é assim que a gente pode dizer, um cursinho que prepara as pessoas para os vestibulares. É isso, vereador? É, cursinho comunitário, né? Uhum. Comunitário, é cursinho popular na periferia de Guarulhos. O professor Veronese disse a respeito de uma cidade que tem cursos superiores, ela consegue manter as pessoas por aqui, as pessoas não precisam se deslocar. E a cidade cresce com isso. As pessoas que o senhor tem lá no seu curso comunitário, são pessoas que frequentam universidades em Guarulhos ou acabam saindo daqui, vereador? Não frequenta a universidade em Guarulhos. Os cursinhos comunitários, a característica dele, no caso nosso, é preparar para a universidade pública. Em Guarulhos, historicamente, como o professor Veronese disse aqui, ele foi organizado o ensino superior em cima das universidades privadas, que é de direito, né? Mas nós, enquanto cursinhos,
lutamos para que o aluno entre nas universidades públicas. E a maioria dos alunos vão para o interior de São Paulo, estudar na Unesp e na Unicamp, e também nas federais pelo Brasil, né? Os cursos, principalmente nos cursos de medicina, que é mais difícil o acesso, os alunos têm ido para, principalmente, Minas Gerais, né? Que é onde uma quantidade de vaga interessante, Espírito Santo. E aí os alunos nossos ficam muito pouco aqui. Alguns entram na Unifesp, mas muito pouco. O curso da Unifesp é relativo à formação de professores na área de humanas. Então, são muitos poucos que entram aqui. A maioria, a aprovação nossa é recorde, né? Tem próximo de 70% de aprovação, mas a maioria sai de Guarulhos, infelizmente. E o senhor acredita que eles voltem depois, vereador, para trabalhar, para colocar esses ensinamentos que eles conseguiram, o curso que eles fizeram em outra cidade, colocam em prática aqui em Guarulhos ou não? Voltam sim. Isso é característica dos cursinhos comunitários, né? Que eles voltam para o seu local de origem para fazer o trabalho de luta para a inserção social. Quase todos os alunos nossos, eu diria 98% voltam, né? Nós temos advogados, arquitetos, engenheiros, estudante de medicina que ainda... Uma estudante de medicina que voltou já. Então, é uma tendência de alunos de cursinho comunitário de voltar para as suas raízes. Isso é a formação que se dá para os alunos de cursinhos comunitários. Entendi. O vereador tocou aqui num ponto falando sobre a Faculdade de Medicina, uma aluna, né, já voltou para Guarulhos, e esse é um assunto que foi debatido bastante na Câmara esse ano, a respeito do fato de Guarulhos não ter um curso de medicina. Na última semana, saiu a notícia de que a Uninove ganhou, pelo menos em primeira instância, não sei se é assim que a gente pode dizer, a disputa para trazer o curso para a cidade. A Universidade de Guarulhos participava dessa disputa, professor? Sim, antes de entrar nesse mérito, eu queria fazer um comentário sobre aquilo que o Rômulo disse aqui. É verdade, sim, que o desenvolvimento da cidade de Guarulhos se deu em cima do ensino particular, mas eu até gostaria que o Daniel estivesse aqui e não está. Porque quando se instalou a Unifesp, eu fui consultado pelo governo se isso não traria problemas para a instituição, etc. E eu disse que absolutamente não. Porque a maioria dos alunos que estão na Unifesp, embora vocês não entendam, não percebam isso, não é de Guarulhos. Então, a cidade de Guarulhos acaba mantendo uma universidade pública aqui dentro e subsidiando uma boa parte dela para a gente de fora. O correto seria ter uma instituição pública para a cidade de Guarulhos, dando alguma vantagem, ou como se faz na situação de cotas, né? Que o governo está tão viciado nas cotas. Por que é que não se dá uma cota para quem mora em Guarulhos, nas universidades públicas instaladas em Guarulhos? Isso é um ponto de interrogação que eu acho que a comunidade guarulhense deveria bater. Uma outra coisa que me faz sentir muito mal é você procurar ter o máximo de qualidade possível, e eu posso dizer com muita satisfação que a Universidade de Guarulhos oferece isso, principalmente nos cursos da área da saúde, e as pessoas se deslocarem de Guarulhos, mesmo quando fazem um cursinho, para uma outra cidade. Por exemplo, eu não quero dizer que os outros cursos sejam menos qualitativos, mas nós temos um curso de odontologia que é nota 5 do MEC, o doutorado é nota 5, e as pessoas saem daqui de Guarulhos para fazer odontologia na PUC, que também é paga, na Unip, que também é paga. Quando vão para uma universidade pública, eu até entendo, porque você tem isso subsidiado. Até não entendo muito, porque o custo que a pessoa tem para se manter em outro lugar é maior do que uma mensalidade que pagaria aqui. Isso é uma mágoa que eu tenho do guarulhense. O senhor acredita que é uma coisa que acontece especificamente em Guarulhos, professor? Olha, eu acho que sim. Porque eu não quero citar o nome das escolas, mas eu já visitei, por exemplo, escolas particulares de alto nível da cidade e perguntei por que é que determinada escola levava os alunos para visitarem a PUC, Unicamp, em Campinas, etc., e não levava para visitar a Universidade de Guarulhos, que está aqui do lado, que vão a pé. Entende? E do outro lado, você vê que vem gente de fora
estudar na Universidade de Guarulhos, fazer veterinária, odontologia. Você vai no hotel que tem ali do lado da universidade, 40% da lotação do hotel são alunos da Universidade de Guarulhos, que vêm fazer curso de veterinária, odontologia, etc., na universidade. Agora, o guarulhense não entende isso e não reconhece isso. E por isso que eu também não entendo por que é que o curso de medicina acabou sendo delegado a uma instituição de fora. Uma vez que a Universidade de Guarulhos oferece cursos da área da saúde, um conceito ótimo no MEC. Aí as pessoas ficam pegando em questões, entende? De ordem política ou de outra ordem, né? Para classificar esta ou aquela instituição. Nós vamos agora ver como é que isso aconteceu. É evidente que vamos protestar e vamos apresentar nossos recursos, mas se for a Universidade 9 de Julho, que venha e que seja bom para Guarulhos. Certo. O importante é que haja. Tá certo, obrigada. Essa questão da Unifesp ser maioria do público de fora de Guarulhos, isso é fato, é verdadeiro, né? Mas, no entanto, isso aí é por causa que o vestibular é universalizado, ele é a nível nacional. No caso da Unifesp... Mas existem as cotas. Devia haver uma cota para a Universidade de Guarulhos que subsidia isso. Sabe? Porque também, viu, professor? A cidade de Guarulhos paga para que o estudante de São Paulo e de outro lugar venha estudar. Então, aí nós temos muito aluno na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não é falar na cidade de Santa Maria, por exemplo, que a maioria do público que estuda em Santa Maria, por exemplo, é de fora. Então, a população de Santa Maria deve falar a mesma coisa, né? Na cidade de São Carlos, federal, Campinas, a maioria não. Sim, aí nós estamos falando de Universidade Federal. A Unifesp é federal. Sim, entendeu? Mas ela então, do estado de São Paulo. Porque o vestibular ele é universalizado. Ele não pode criar fronteira, ou limite ou divisa. Então mas quando convém o governo cria cotas. Mas você sabe o que está acontecendo agora? Os alunos nossos vai ser proibido de estudar em Ouro Preto, por exemplo. Nós temos alunos de medicina em Ouro Preto, na Federal de Minas. Então, é meio polêmico isso aí. Mas eu estou falando de cotas e, ao mesmo tempo, sou contrário às cotas. Sabe o que está acontecendo agora? Uma fraude absurda a nível federal. Porque o aluno que é oriundo do Enem, ele tem uma pontuação maior se ele vem de uma escola pública para o ingresso na universidade pública. Está correto isso, Romano? É verdade isso que eu estou dizendo? Em algumas universidades, sim. Então, pois é. Então, tem gente que está colocando seu filho, gente que tem poder aquisitivo alto, está colocando seu filho na universidade pública e na particular para ter um nível melhor, estou dizendo no ensino básico e de segundo grau. E põe na pública para ter pontuação na cota. Porque ele pode ser melhor avaliado e ficar atrás de alguém que está na cota. Entendi. Uma discussão que a gente distorção incrível. A gente está tendo hoje uma discussão aqui muito salutar, é verdade, entre os convidados que têm posicionamentos a respeito desse assunto. A gente vai fazer um breve intervalo. Você que o sistema está distorcido. Tá certo, a gente não vai falar. Contra ele ou contra a instituição não é pessoal. Não é Nenhuma pontual, discussão não. aqui é pessoal, não é verdade, convidados? É sempre uma discussão acerca do assunto e a gente volta no próximo bloco um pouco mais para você. Tá bom. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem.
A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Câmara em Pauta, o assunto de hoje, ensino superior em Guarulhos. A gente tem aqui dois convidados que já conversaram com a gente no primeiro bloco, o professor Rômulo Ornelas, que é vereador pelo PT e presidente da Comissão de Educação da Câmara, e o professor Antônio Veronese, que é chanceler da Universidade de Guarulhos e representa a Associação Nacional das Universidades Particulares. A gente encerrou o bloco falando um pouco sobre a faculdade, a chegada do curso de medicina na cidade, que deve ser para 2016. A Uninove ganhou aí a disputa para trazer o curso para Guarulhos. Vereador, o senhor foi um vereador que falou bastante a respeito desse assunto, acho que nesse ano e no último ano também. Como é que o senhor viu essa decisão? Primeiro, eu sou professor de cursinho e líder de movimento social ligado aos cursinhos comunitários. A nossa luta, com todo respeito à vinda dos cursos de medicina, eu acho que é necessário, de ensino particular, mas a nossa luta foi a vinda de universidade pública de medicina, porque uma universidade pública de medicina, ela democratiza mais o acesso, né? Aí tem a questão do mérito, né? E a universidade privada é a questão econômica, entra quem tem poder econômico de pagar. Sabemos que o curso de medicina ele é caríssimo, ele é muito caro. Então, se ele é muito caro, ele tira aí uma parcela da população mais pobre que quer fazer curso de medicina. No nosso caso mesmo, nós temos bastante alunos carentes nos cursinhos comunitários querendo fazer curso de medicina. Mas, no entanto, a única chance dele é na universidade pública, né? Que ele tenha condições de fazer esse curso. Então, chegando o curso pela universidade particular, para as pessoas que frequentam o cursinho que o senhor coordena, não faz muita diferença? Não, para nós não faz diferença nenhuma. Para o acesso ao aluno pobre não vai fazer diferença nenhuma. Faz sim uma diferença para a estruturação da cidade, né? Uhum. A cidade ganha com isso, mesmo ela sendo particular, a cidade ganha cria um fomento na área da saúde aqui na cidade. Agora, se de repente o curso chegasse por uma universidade federal, talvez fizesse diferença, não é, vereador? E faria muita diferença para nós, porque aí nós poderíamos concorrer às vagas, né? Os alunos carentes, né? Os alunos pobres da cidade, eles poderiam concorrer a uma vaga no curso de medicina. Então, se de repente o curso chegasse pela Universidade Federal de São Paulo, que chegou aqui o nosso representante, o nosso convidado... Mas eu queria, antes que ele falasse, eu queria aqui dar uma abordada aqui no meu amigo Rômulo. Eu posso só apresentar o nosso... gratuidade ou não gratuidade. Professor, deixa eu só apresentar o nosso convidado que chegou aqui, é o Daniel Arias Vasques. Teve problemas de trânsito, não é, Daniel? A gente entende, porque todo mundo tem esse tipo de... Tá tudo certinho. Pode... Isso, assim tá ligado. Todo mundo tem problema com o trânsito hoje em dia, não tem como fugir, né? Pois é, eu estou retornando de um período de férias e atividade de pesquisa no exterior. E pela primeira vez peguei o Rodoanel até a Dutra, né, achando que ia economizar tempo. Quando eu cheguei na Dutra, estava um trânsito de Arujá para cá, estava a Dutra parada e eu demorei mais tempo que o habitual. Não tem problema, então, a gente eu peço entende. desculpas aqui aos meus colegas de bancada, ao professor Veronese, ao vereador Rômulo, né, e espero contribuir com o debate a partir de agora. Claro que sim. O Daniel Arias Vasques é diretor acadêmico da Unifesp. O professor queria falar alguma coisa? Eu até acho que vou, a minha fala, subsidiá-lo um pouco para que ele entre no assunto com mais, um pouco mais de calor. Eu sou completamente contra essa questão da universidade pública ser gratuita. Eu entendo que a universidade, todas as universidades, as públicas e as privadas, deviam pagar os alunos que podem e não pagar os que não podem.
o FIES devia ser para todo mundo. Por exemplo, eu vou dar o meu próprio exemplo. A minha filha estudou na escola politécnica, gratuita. Eu podia pagar. Agora, também não é justo eu dizer para minha filha, você não vai estudar lá porque é gratuito. Mas eu sou um grande pagador de impostos. Então, de alguma maneira, eu estou pagando. Mas eu poderia também pagar a mensalidade dela. E eu entendo que o aluno que estuda numa universidade pública e não tem recurso, e não tem FIES, ou não tem outro tipo de financiamento, deveria, depois do curso, dedicar um pouco da vida dele à comunidade que o sustentou. Que dê, durante 2 anos, meio-dia do seu trabalho, um médico, por exemplo, não seria nada demais. Agora, o ensino ser eminentemente gratuito, sabe, é um absurdo num país pobre como o nosso. Então, tem gente que... o estudante da universidade particular é o trabalhador que estuda. O estudante da universidade pública é o estudante que trabalha. Compreende? Então, há uma inversão dessa situação. Tá certo. Por isso é que eu entendo que quem estuda em qualquer universidade e não tem recurso, e eu aplico isso, duvido que alguém aqui possa dizer, eu falo isso publicamente, que tenha me procurado na universidade e não tenha sido atendido. Então, a Universidade de Guarulhos, ela não é pública, mas ela recebe os alunos com dificuldade e faz com que as coisas cheguem a um ponto de tal forma que eles possam estudar. Certo. E eu acho que isso devia ser o papel de qualquer educador. Tá certo. Professor Então, Daniel, por favor. Eu acho que eu cheguei no momento bom, né? Pois é. Eu já te cutuquei de propósito. Foi um atraso vamos lá. providencial. Eu acho assim, o modelo de universidade pública brasileira, né, acho que a gente não pode pegar só uma dimensão dele. É um modelo apoiado em num tripé, né, no ensino, na pesquisa e na extensão universitária. A pesquisa no Brasil, né, diferente de outros países que têm um modelo de universidade pública e que cobra mensalidade, a pesquisa no Brasil ela é quase que 100% feita nas universidades públicas. A Universidade de Guarulhos também faz. Mas assim, se a gente pegar o percentual de pesquisa feita em todas as universidades particulares, ela ainda é um percentual muito, muito pequeno. Nós temos universidades particulares que fazem, mas assim, é um percentual ainda para o nível nacional. As que não fazem deveriam perder o galardão de universidade. O governo devia ser suficientemente rigoroso e não dar o status de universidade a quem não faz isso. E dá. Agora, a universidade pública tem esse papel como central. É a mesma proporção, aliás, eu diria até, no caso da Unifesp, uma proporção ainda, a maior proporção da sua dedicação, da minha dedicação enquanto professor, de dedicação exclusiva à universidade. Aqui na Unifesp, em Guarulhos, nós temos 100% dos nossos docentes com titulação de doutor, né? Tem algumas áreas de línguas que, com uma formação muito específica, a gente ainda tem de mestre se doutorando, mas 100% também de dedicação exclusiva à universidade, né? Para desenvolver atividade de ensino, uma parte das nossas atividades é de ensino, uma parte de pesquisa inerente ao nosso trabalho, né? E de extensão universitária também, né? Então, é nesse tripé que a universidade pública se sustenta. Você poderia me dizer qual é a extensão universitária que a Unifesp tem feito aqui em Guarulhos? Eu posso sim, já falo professor Veronese, temos importantes programas de extensão universitária, principalmente em parceria com a escola pública e com destaque ainda maior no Pimentas, né? Mas, então, esse tripé ele é importante e ele... como a pesquisa é quase que 100% feita na universidade, né? A gente não tem o perfil norte-americano de pesquisa na empresa, nos laboratórios privados. A gente tem a pesquisa na universidade e no Brasil, na universidade pública. E a pesquisa é um bem que a gente fala que produz externalidade, né? Se alguém descobrir uma vacina, isso produz uma dimensão para a sociedade como um todo. Então, justifica que a sociedade também financie a universidade como um todo. Agora, eu compartilho uma parte da preocupação, que é o quanto que a universidade
está em interação com a sociedade. Acho que a universidade não pode estar à parte. E a gente pensa muito, né, na inclusão, né, e eu digo que a Unifesp de Guarulhos tem um perfil muito diferente, que seria um perfil da universidade pública, eu acho que um pouco da década passada, né? Depois do Reúne, que tem os seus problemas de financiamento, mas tem também uma grande vantagem, que conseguiu colocar uma parcela importante de alunos que não tinha acesso à universidade pública na universidade pública. E esses alunos são, desculpa, esses alunos são de Guarulhos? Então, a universidade pública ela disputa, né, mas eu tenho 30% dos nossos alunos de graduação de Guarulhos. 30%. Né, 30%. Mais da metade da capital, né, e aí eu tenho um outro percentual distribuído de várias partes do estado e do Brasil. Mas eu destacaria que, vou colocar um percentual redondo, né? 60% dos nossos alunos, desde o início da nossa fundação, provém da escola pública. Né? Não vem da escola particular, ele vem da escola, da escola pública. Que são estudantes de night school. Tem um perfil socioeconômico, que é um perfil socioeconômico que não estava na universidade pública até pouco tempo atrás. Tá? Então, quando a gente pensa em democratizar o acesso à universidade pública, a gente pensa nisso. Será que quem está entrando é quem merecia gratuidade? E isso eu acho que tem avançado nos últimos tempos, né? Especialmente o exemplo da Unifesp de Guarulhos, eu acho que é válido. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar com uma parte que o professor Veronese falou agora, com a devolução à sociedade. Né? Então, a sociedade brasileira investe, e de que jeito que ela devolve para a sociedade. E o governo chegou a colocar isso, acho que ano passado, né, no bojo do programa Mais Médicos, de um estágio no curso de medicina, tá? De um estágio obrigatório no SUS, tal. Isso provocou uma reação da categoria profissional que fez o governo recuar. Eu acho que a gente deveria, sim, pensar num jeito, claro, remunerado, um trabalho, não só para a medicina, mas para todos os cursos. O engenheiro formado na universidade pública, pensar nas obras de infraestrutura pública, o professor está atuando, o arquiteto está pensando em soluções urbanas, a nutricionista pensando na nutrição dos pobres e não só, né, em um consultório para pensar em dieta para os mais ricos. Então, é um modelo de universidade que eu acho que a gente tem que discutir, sim, e não pode só passar pela gratuidade ou não. Acho que é um grande debate sobre o papel da universidade na sociedade. Tem uma questãozinha aqui sobre essa questão dos alunos da Unifesp não ser de Guarulhos, porque quem está assistindo em casa acha que isso é injusto. Eu acho que tem que deixar bem claro aí, porque assim, a luta do aluno pobre, ele entrar na universidade pública, porque lá ele tem um acesso a um ensino superior gratuito e ele vai para pesquisa e todas... Mas eu não entendo por que a prefeitura de Guarulhos tem que subsidiar. Para concluir, professor, é o seguinte, nós temos que entender que nas outras universidades, em outros campos, o guarulhense sai de Guarulhos para estudar em Campinas, São Carlos, Jaboticabal, mas a prefeitura Rio Grande do Sul. de Campinas não subsidia. Então, nós lá, viu, professor Daniel, a maioria, 90% dos alunos nossos, mais de 90%, vão estudar fora de Guarulhos, do cursinho. Acho que o cursinho comunitário, que é um cursinho de referência no Brasil todo, a Unifesp faz extensão lá, faz bastante pesquisa entre a gente, o cursinho comunitário é um fenômeno de educação popular. Então, a Unifesp tem estudado bastante nós lá. Eles fazem estudo de extensão universitária lá. E os nossos alunos, eles não ficam em Guarulhos, porque aqui em Guarulhos não tem vaga de curso superior público. Tem a Unifesp, que foi uma luta dos movimentos populares que veio para Guarulhos, tem um papel fundamental, interessante, mas os alunos pobres de Guarulhos saem de Guarulhos porque não tem vaga. Né? Todos os alunos de Guarulhos que fazem curso de medicina e curso superior, de curso de universidade pública, saem de Guarulhos. Ou vai para Campinas, ou vai para Ribeirão Preto. Nós temos muito aluno em Ribeirão Preto, né, fazendo nessa área de saúde, porque lá ele tem condições, lá, além de ter o acesso, que é a questão da concorrência, e o curso
ser gratuito, tem a questão do auxílio permanência do aluno. Isso é fundamental para o aluno pobre. Se ele não tiver um auxílio permanência, ele não fica, ele não tem condições. Mas a minha discussão, Rômulo, eu estava aqui conversando quando o Daniel chegou, é a seguinte: o aluno que é pobre e tem essa oportunidade de estudar, ele deveria, de alguma maneira, depois de formado, devolver à sociedade o benefício que ele recebeu. Isso devia ser bem democrático. Ele pode até dizer ao final do curso: não, olha, eu agora estou bem de vida, resolvi pagar. Pronto, paga, porque aí você cria uma bolsa, digamos assim, para subsidiar outros alunos que venham. Não é para que alguém bote dinheiro no bolso ou ganhe mais. A universidade particular é a mesma coisa. Sabe, o aluno que recebe FIES ou recebe outro tipo de benefício, eu acho que ele deve devolver à sociedade o que recebe. Porque vocês que não estão estudando, estão pagando para esse estudante. Amanhã você vai numa consulta do médico que é formado com dinheiro seu, ele vai te cobrar. Mas você que subsidiou o ensino dele e você não tem com ele uma oportunidade, vamos imaginar que você também seja pobre, por quê? Então, sabe, eu acho que o tempo vai ajudando essas coisas. Eu não culpo ninguém, não estou aqui fazendo acusações, nem enfiando o dedo, apontando nada. Estou apontando o problema. Eu acho que nós, que somos educadores, eu considero assim, eu não me sinto empresário do ensino. Nunca pensei assim. Eu sou um professor de Química que chegou na Universidade de Guarulhos para dar aula num colégio que não conseguia ter um professor de Química. Acreditem se quiserem. Desculpe a falta de modéstia, mas eu me tornei um bom professor, eu era disputado pelas escolas, os padres queriam arrendar a escola, eu achei um crime trazer alguém de fora, arrendei a escola, que era o Colégio Claretiano, ok? E transformei o Colégio Claretiano na Faculdade Farias Brito e assim por diante. Então, eu sempre trabalhei pelos meus ideais. Ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro é uma consequência, mas eu nunca trabalhei com esse objetivo. E todo o dinheiro que a Universidade de Guarulhos tem como superávit é aplicado na instituição. De modo que eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Sabe? Eu não condeno, mas essas instituições que estão vindo aí agora, dos grandes capitais estrangeiros, das grandes corporações, têm uma ótica diferente. Mas essas mesmo, quando recebem o benefício do FIES, etc., tem que ter um sistema de devolução ao Estado daquilo que recebem. Não é possível que a gente faça da educação um tipo de comércio. Sabe, é uma coisa bastante diferente. Não é como você vender ferragem, ferramenta e coisas do tipo. Você está formando alguém. E eu falo mais. Eu dou muita importância à Unifesp, que tem cursos de formação de professores. Porque eu digo o seguinte, que um médico mal formado, ele pode tirar uma vida. Um professor mal formado, ele pode matar uma geração. Então, é muito importante o trabalho que a Unifesp faça, assim como posso dizer com muito orgulho, novamente, que o nosso curso de pedagogia da Universidade de Guarulhos é nota 5 no MEC, por exemplo, vista a importância que nós damos a esse tipo de situação. Tá certo. E a gente aqui programou para conversar sobre esse assunto, só que o tempo, ele não corre, né, gente? Olha, voa. Você está falando com 3 pessoas, que se pudesse, ficaria o dia inteiro aqui o falando dia sobre inteiro. isso. E tem conteúdo para isso. Três apaixonados. Infelizmente, a gente não tem espaço para isso, então eu quero agradecer a presença de vocês e dizer até que a gente pode, numa outra oportunidade, falar mais uma vez sobre o ensino superior. Vereadora, obrigada pela sua presença. Nada, eu agradeço o convite. Tá certo. Professor Veronese, obrigada pela sua presença. O Rômulo até sentiu um pouco estranho a casa aqui, né? Nada. Olha, gente, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que as pessoas entendam o espírito daquilo que eu falei. Não tem sentido absolutamente de concorrer com alguém. O meu concurso é sempre pela melhor qualidade, pela melhor oferta aos jovens que chegam ao nível de um curso superior, para que saiam bem formados, para que o país cresça e seja cada vez melhor. Tá certo. Daniel, também muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço e destaco, assim, peço desculpas novamente, me coloco à disposição para voltar aqui mais uma vez, a segunda vez que eu participo aqui da programação da TV Câmara.
Então, me coloco à disposição para vir em outras oportunidades, né? E destacar que a gente tem trabalhado arduamente para consolidar o campus da Unifesp em Guarulhos, cumpre esse papel fundamental da formação de profissionais, de professores, isso nos orgulha muito. O professor Veronese perguntou das ações de extensão, elas são concentradas, né? O professor Rômulo, o vereador Rômulo, destacou a parceria no cursinho. Desculpa, eu sei que está encerrando, mas eu faço questão de dizer isso. O Daniel é uma das testemunhas de que eu faço as coisas pela educação. Quando o campus da Unifesp esteve comprometido onde estava, ele há de dizer aqui que eu ofereci parte do campus da Universidade de Guarulhos na Dutra para que eles se instalassem. É que não foi possível, porque as instalações não eram suficientes. Mas eu ofereci gratuitamente. Veja qual é o espírito que me mantém. E nós, gente, desculpa, eu vou ter que dar uma explicação, né? Porque nós aceitamos a proposta, a gente só não conseguiria integralmente ali, mas ainda, se o senhor está com a proposta ainda mantida, né? A gente tem interesse a gente manifestou interesse em sediar pós-graduação, as atividades de pesquisa, de extensão ali, só não era o espaço suficiente a gente não queria encolher a universidade. Então, além de mais um programa aqui, a gente acabou de agendar uma reunião, então vocês vão ter que conversar. Só não dá para ser aqui. Todo o espaço que o município de Guarulhos, né, oferecer à universidade, nós temos o compromisso social de ocupá-lo. Tá certo. Né? Nós não podemos admitir encolher a universidade, né? Forçar ela a caber num espaço que ela... Mas, assim, temos atividades represadas e precisamos de espaço. Se a proposta está de pé, a gente volta a discutir, porque a gente precisa de espaço, sim, porque as atividades da Unifesp estão em expansão, né? E o nosso campus no Pimentas vai ficar pronto ainda esse semestre. Então, acho que a gente volta aqui para dar essas boas notícias à população de Guarulhos e mostrar a importância da presença da universidade no município e dessa parceria entre a sociedade, o poder público e a universidade pública no município. Tá certo, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E você que esteve com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.